Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Relacionamento em Evidência. Hoje nós trouxemos duas convidadas aqui sensacionais para poder falar um pouco com vocês sobre um tema muito importante, que é o relacionamento e a criação de filhos. Então, como que a criação de filhos interfere no relacionamento da família, do casal, dos pais da criança? Então, a gente trouxe aqui duas especialistas para poder falar sobre isso. Quem são as nossas especialistas hoje? Temos aqui, então, Zoraida Soares, vulgo minha sogra, obviamente mãe do Rafael. Exatamente. Sim, gente, é uma família e sim, a gente se ama, tá? Ninguém fica analisando ninguém aqui. Exato. Primeira coisa que as pessoas pensam, né? Nossa, vocês ficam se analisando, não. Nem dá tempo. Não dá nem tempo, é melhor nem analisar. E psicóloga, neuropsicóloga, né? Especialista em terapia cognitivo-comportamental, trabalha com público criança, adolescente, adulto. Se a gente ficar falando aqui todas as atribuições delas, a gente vai ficar aqui muito tempo, porque realmente são profissionais que já estão aí no mercado há muito tempo, né? Juntamente temos Juliana Amorim. Seu nome é grande, né? Melhor falar Juliana Amorim, Juliana né? Amorim, tá bom, tá bom. Vou abreviar, né, um pouquinho. Eu gosto só desse. Sócia, né, da Zoraida também, trabalham juntas fazendo avaliação neuropsicológica, né? Trabalha com criança, adolescente, adulto também. As duas, né, especialistas em terapia cognitivo-comportamental, neuropsicologia, autismo. Se for falar todas as especializações de vocês, vai, acho que, comer o tempo do podcast. Isso aí, essa é a meta. Exatamente. Então, estão aqui junto com a gente hoje para poder desbravar, né, esse oceano chamado relacionamento e criação de filhos. Isso aí. Então, se você que está aqui, que está ouvindo esse podcast, é mãe, é casada, né? Ou vai se casar, ou quer ser mãe, já fica aqui ligadinho, porque vai ser uma conversa bem bacana. Perfeito. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Meninas, mulheres. Muito obrigada. Sejam bem-vindas. Quero saber de vocês, como que foi essa introdução para vocês na parte de psicologia e no atendimento assim com criança e família? Como é que foi essa entrada? Vocês se formaram já há um tempo. Como que vocês começaram essa atuação? Nós vamos fazer 10 anos esse ano de formadas. Estava lembrando vindo para cá. Legal. E passa bem rápido, né, Zô? E assim, acho que foi acontecendo naturalmente, né? Na faculdade não necessariamente a gente ficava, vai ser a clínica, mas a clínica acho que ela nos abraçou, né? E na faculdade, no estágio da clínica, eu comecei atendendo crianças. A Zoraida fala parte dela, mas né, trabalho com crianças há muitos anos. E aí, no consultório, isso foi acontecendo naturalmente, né? A primeira especialização que a gente foi fazer foi a TCC, porque seria a base do nosso trabalho, como abordagem que escolhemos. E aí, conforme a gente foi atendendo as crianças, as demandas foram surgindo. Aí, depois fomos para a neuropsicologia, porque a gente se interessava por essa parte de avaliação. E aí, começou a vir a demanda, né, do TEA. Eu recebi um paciente, eu falei, cara, eu preciso me especializar nisso, eu preciso saber. E aí a gente foi indo, né, fazendo cursos nessa área de avaliação infantil. E aí a gente fez juntas a especialização em autismo. E a gente foi trabalhando, né, e graças a Deus tem pessoas até, inclusive, que acham que eu só atendo crianças, né. Isso acontece muito lá no consultório. Quando vem um adulto entrando na minha sala, Juliana atende adulto? Eu falo, gente, atendo, eu amo atender adulto, mas eu também atendo crianças e adolescentes. Mas não apenas esse nicho, mas é uma área que eu me identifico bastante. Sim. Não é uma área fácil, porque você tem que trabalhar com a família junto. Sim. Né? Então, nem sempre essa família ela está disposta. Às vezes, ela quer apenas que um profissional cuide do problema e não entende que ela precisa estar envolvida. Né? Então, assim, não adianta a gente trabalhar com a criança se o ambiente dela não vai dar continuidade ao que a gente precisa. Sim. Então, muitas vezes, eu vejo que muitos profissionais, inclusive, desanimam de trabalhar nessa área. Né? Eu já vi vários colegas falarem, eu trabalho com criança, nada, enxuga gelo. Porque você não tem a continuidade, o pai às vezes quer terceirizar coisas que cabem somente a ele, então prefere não trabalhar. Mas é uma área que a gente
curte bastante, gosto bastante. Legal. Então foi naturalmente, assim, naturalmente. né? Foi aparecendo, vocês foram se especializando. Uhum. Legal. E para quem não sabe, TEA é o transtorno do espectro autista, né? E é uma demanda muito grande, né? Que cresce a cada dia. E envolve muito esse trabalho com famílias. Então, por isso que elas estão aqui hoje para falar sobre famílias, porque tem experiência. É fundamental, né? E você, Zoraida? Bom, a nossa experiência, né, lá na faculdade já começou trazendo para nós a consciência de que a psicologia ela precisa transitar, né, no ambiente familiar. Mesmo que você trabalhe só a criança, como a Juliana falou, né, a criança vai para terapia, mas a família, a dinâmica familiar, muitas vezes está influenciando e pode ser ali um fator muito importante a ser avaliado. Sim. E, infelizmente, né, nós temos crianças no nosso consultório e que, quando os pais são convidados a refletir sobre o próprio comportamento, que está eliciando o comportamento inadequado do filho, alguns pais desistem de levar o filho para terapia. Porque é muito complicada essa mudança de comportamento do adulto. É como se a criança precisasse de um conserto. Vai lá, psicóloga, conserta meu filho porque ele está muito agressivo. E quando nós chegamos perto dessa família, quando nós convidamos pais, que nós fazemos muito feedback com os pais, como uma orientação mesmo, nós percebemos que aquele casal está em conflito. Que existe uma falta de condições mesmo, né, do próprio relacionamento, de comunicação, de respeito, de um olhar mais empático sobre o sofrimento da esposa ou do marido. Isso vai refletir na criança. Sim. E a criança vai trazer isso para o consultório, né? E nós falamos, né, não em termos técnicos, mas eu tenho um dragão, não trouxe ele, podia ter trazido, né? Poxa. Próxima vez eu trago. Eu tenho um dragão que é o meu mascote, né? Que ele simboliza o pensamento disfuncional, quer dizer, aquele pensamento que atrapalha o funcionamento da pessoa. E aí eu trago como simbologia um dragão. E tem crianças que falam, tia Zô, meu pai hoje estava cheio de dragão, porque ele falou isso com a minha mãe no carro. Eu disse para ele, papai, isso é um dragão. Né? Então, o pai, às vezes, compartilha que a criança leva para casa aquilo que ela está aprendendo na terapia, porque uma das coisas que a terapia cognitivo-comportamental trabalha é psicoeducação. Então, a criança aprende e ela leva para a família essa demanda que a família precisa abraçar. Sim. Então, quando o casal está em conflito, né, e vocês falam de evidência, né, relacionamentos em evidência, fica muito evidente que essa criança também vai trazer um conflito na escola, no ambiente, onde eles estiverem, eles vão refletir esse conflito. E aí esse conflito vai alterando até, às vezes, a dinâmica do casal. Sim. Né? Até a forma ali deles se relacionarem acaba se tornando desafiadora. Né? Porque agora tem um novo integrante, como lidar com essa nova pessoa, todos os desafios e a gente ao mesmo tempo. Então, nós como futuros pais, né, pensamos muito sobre isso. Será que tem como um casal se relacionar muito bem, ter um casamento muito bom e aí depois do filho as coisas desandarem assim muito? Juliana, que é mais recente do que eu. Não, mas até pelo consultório a gente observa pais que trazem esse relato, que antes do casamento era ótimo e tal, e que depois que o filho chegou, né, as coisas mudaram, porque ela agora só dá atenção para a criança, porque ele não entende que eu tô cansada. Quer dizer, o filho muda totalmente a rotina. Então, assim, quer curtir a rotina só dois? Demorem a ter filho, né? Porque quando chegar, vai mudar. Não tem como permanecer da mesma forma. Não tem como o casal fazer as coisas que faziam antes. Em que sentido? Ter os mesmos hábitos, costumes, horários, tudo muda. Porque agora tem um integrante. E tem um integrante que não vem com manual de instrução. Criança não vem com manual de instrução. Cada criança é de um jeito, né? Quando você tem mais de um filho, você observa muito isso. Cada criança vai te exigir mais. Então, assim, e tem pais que têm uma dificuldade nisso, né? Só pensam naquela parte boa de ter filho. E, ai, que legal, um bebezinho. Agora a gente, né, vai entrar para essa parte social, que somos pais e tudo muito legal. Só que aí começa a vir
a rotina, a privação de sono, que mexe muito, né, com os pais, principalmente as mães. Né? Vai vir a escola, vai vir custos, vai vir, às vezes, uma criança ali que vai ter uma demanda específica, né? Talvez um TDAH, um TEA. E isso você não descobre na gestação, não. Muitas vai ser ao longo dos anos. Sim. Então, tudo isso, como é que está esse casal? Esse casal tem que estar bem afinado para isso. Tudo isso deveria entrar no planejamento. Entende? Então, as pessoas, elas não se planejam para ter o filho. Eu acho que se planejam, às vezes, de um determinado ponto de vista. E sem considerar que outras coisas podem vir a acontecer nesse meio do caminho. Entendeu? E aí começam a ficar frustrados, né? Porque talvez criou uma expectativa e aquilo, na realidade, não está acontecendo. E aí começam os conflitos entre o casal. E aí a criança presenciando tudo aquilo, né? Às vezes se sentindo, né, sobrando, indesejado. Então, isso o casal tem que ter um bom planejamento, conversa, parceria, sabe? E isso eu penso, né? Pelo menos eu sempre fui assim. Antes de casar, eu coloquei... eu sempre falei com o meu marido como seria, tipo assim, como que, olha, eu sou assim, 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 né? Filhos, a mesma coisa. E às vezes deseja mais de um do que do outro. E aí, então, é você que quis mais, né? Então, assim, isso tudo deve ser muito bem conversado. Porque aí, na hora que tá lá a situação, aí alguém quer pular fora ou diz, eu falei que nananã, então... Nossa, e esse você que quis mais acontece complicado, acontece né? Muito. Parece não, mas acontece. E então, assim, você que tá assistindo esse podcast, quer ser mãe, tá em um relacionamento, já começa a conversar então sobre isso. Alinhar as expectativas, né? Lá em casa, eu sempre falo para Rafael, eu tenho uma dificuldade muito grande com sono. Eu ia falar isso agora, Então eu falo assim, vida, eu vou precisar de você. Porque, nossa, muito difícil. E aí, já tenho trabalhado isso em mim, porque eu sei que vai ser uma dificuldade. Então, acho que às vezes falta isso. Se eu me conheço, eu ainda não tenho filho, mas eu me conheço, eu sei das minhas dificuldades. Então, como que eu posso me preparar para quando essa criança chegar, eu lidar melhor com isso? Né? Porque, na verdade, a gente nunca sabe como é que vai ser. A gente imagina, mas na realidade é outra. É uma caixinha de surpresa, né? Aí a criança vem com refluxo. Isso aí. Verdade. E aí depois de mamar, a criança tem que ficar meia hora no colo, em pezinha. Aí, quando vai dormir, daqui a uma hora ela já acorda de novo. Você entende? Como que são coisas que não dá para prever. E eu brincava que o Davi veio com refluxo. Aí eu pensava, se um filho veio, o outro não veio. Aí eu dei a sorte dos dois virem com refluxo, intolerância a leite, cólica, tudo. Mas o meu marido sempre foi um parceirão. Então eu ia dormir e ele ficava com a criança lá às meia hora, para eu poder ter um pouco mais de tempo de descanso, né? Ele chegava junto em tudo, né? Trocar fralda, fazer uma mamadeira, né? Tanto que a gente estudava e ele ficava em casa com pequeno, então tem que estar afinado. E Zoraida, assim, pensando agora, eu não tinha pensado nessa pergunta não, mas hoje em dia, falando dessa questão da criança ser você não sabe como é que a criança vem. Você vê hoje, dentro da sociedade que a gente vive, os pais hoje são mais impacientes para demandar esse tempo, que a Juliana falou agora, por isso que eu pensei nisso. Tem que ficar 30 minutos com a criança lá porque ela tá com refluxo. Só que hoje em dia a vida é correria. Os pais hoje são mais impacientes, vocês conseguem perceber isso assim no consultório? De alguma forma? Eu penso que, de uma maneira geral, o humano é impaciente. O humano é impaciente. Então, quando você tem um relacionamento conjugal, o exercício, né, é um exercício diário. A partir do momento que você vai morar com alguém, que você casa com alguém, que você tem ali um relacionamento de convívio, né, com essa pessoa, o grande desafio é a paciência. Olhar o outro, né, ter uma visão, e eu uso muito no consultório, né, o cuidado sacrificial e o cuidado do olhar. Né? O cuidado sacrificial é aquele que faz com que o outro se sinta culpado porque eu estou cuidando dele. Mas o cuidado do olhar é quando você olha para a Joyce olha para você e você fala assim, minha mulher precisa dormir mais um pouco. E ela não vai se sentir depois cobrada desse gesto de cuidado que você teve.
E hoje nós vemos crianças que refletem casais que vivem de troca de cuidados. Eu faço isso para você fazer isso para mim. Então, se eu cuidei da louça, você precisa lavar o carro. Ou se eu fiz um jantar para você, você nunca me deu um copo d'água, não é? Eu costumo dizer, quando às vezes eu atendo casais, que a moeda de troca, se o casamento girar em torno de moeda de troca, nunca vai ser justa. Porque a minha moeda, para você, pode não ter o mesmo valor que você vai entender. Então, fica complicado porque acaba trazendo isso também para o relacionamento de pais. Sim. Quem cuida mais dessa criança? Quem é o preferido do bebê? Né? Quem é o filhinho da mamãe? Quem é o filhinho do papai? Então, a criança se torna, depois que nasce, moeda de troca. Nossa. E aí, falando da questão da paciência, né? Não há um momento de parar, refletir, porque parar e refletir precisa ter, né, tempo e investimento. Sim. Então, a paciência requer investimento, o relacionamento requer investimento. E saber que aquela pessoinha, né, que nasceu, ele não pode, de jeito nenhum, né, no meio, né, daquela relação conjugal, ser o pequeno reizinho, né? Ser aquela criança em que os pais dão tudo por ele, mas numa intenção de competir. E essa criança, ela tem, depois, né, alguns prejuízos, como intolerância à frustração. Crianças impacientes, intolerantes, exigentes, que vão para terapia. Sim. E quando a gente olha a família, olha os pais, é porque esse relacionamento já começa, né, sem parceria, como Juliana falou, sem empatia, sem compreender o seu próprio limite, sem respeitar o limite do outro. Mas fica tudo bem, porque a gente passeia, porque a gente viaja, porque a gente tem dinheiro, porque a gente acorda e daqui a pouco tá tudo melhores bem. escolas, então... Isso, E né? a criança percebe, né, isso daí. Claro que sim. Por isso que a criança pede para um Elas e não pede pro trazem outro. isso para o consultório, né? E essa questão da criança pedir para um e não pedir para outro também é muito Com isso. certeza. Ou até pede para os dois. Às vezes toma um não do pai, vai lá e pede para a mãe fala assim. Como é que faz com essa situação? Como é que faz, assim, em casa, por exemplo? Nós tivemos os nossos filhos aqui. Aí Sofia vai lá, pede uma coisa para... Hã? Já tem nome, Já tem nome, Sofia e Nonô, estão vindo aí. Mas Sofia pede para Rafael, pai, quero, sei lá, dormir na casa da Antônia. Não sei. Aí eu falo, não pode não, esse final de semana não pode. Aí ela vai lá e pede pra Joyce. Aí a Joyce fala, pode, arruma a sua bolsa. E chega no final de semana e acontece isso daí. Como que a gente se organiza, assim, como pais agora? Já estamos pegando aqui um treinamento para pais. Porque esquecemos de falar, né, que além do currículo profissional, ambas são mães de 2 filhos, as duas, né? Casadas há quanto tempo? Minha sogra, 35. 21. E Juliana, Casada há 21. anos. Pois é. Então, tem muita estrada. Tem muita estrada. E aí, como Não é tô que chamando faz? vocês de velha. Experiente. Então, eu penso o seguinte. Cada um foi criado de uma forma. Quando a gente casa, a gente traz as nossas... Sim. Malas e bagagens. Nossas bagagens, nossas crenças, a forma como a gente aprendeu, né? Então a gente traz para o casamento. Só que o casal, quando eles se unem, eles precisam entender que ali está formando uma nova família. E não necessariamente tudo aquilo. Eu acho que valores, gente, isso permanece, tá? Ninguém precisa mudar valores, mas eu vejo muitos pais, assim, achando que tudo aquilo que aprendeu e foi criado tem que ser aplicado. A cultura, Eu já vi né? pais no consultório falar assim para mim, porque se fosse criado pela minha mãe, Sim. ela não ia ser assim, ele não ia ser assim, porque, né, antigamente se tinha uma outra tratativa. E isso é muito complicado, porque você quer trazer isso para dentro da família e muitas vezes não vai dar certo, porque a gente vive em outro mundo, gente, em outra época, muito estímulo, muita coisa, muitas oportunidades. Antigamente a gente, né, não tinha essa... Antigamente, né, gente... E aí o que acontece? Os pais, eles precisam inclusive alinhar esse tipo de pensamento. Por exemplo, olha, dormir na casa é uma coisa que eu não me sinto confortável. Ainda que o outro, eu não acho tanto, mas vamos fazer o seguinte, vamos alinhar nisso? Dormir fora de casa até uma certa idade não pode.
a comer doce. Lá em casa a gente tem muito isso. Às vezes dá conflito quando tem outras crianças. Tipo assim, a minha filha sabe que doce só pode ser depois do almoço. Aí hoje é só final de semana. E aí, às vezes, chega um coleguinha, um parente. Porque ele comeu doce. Tá, filha, mas, né? A nossa casa funciona de outra forma. Você Entendeu? não é todo Então... mundo. Não, eu não falo, você sabe o que eu falo? Qual é o nome da sua mãe mesmo? A mãe do colega. Eu dou essa brincada com ela. Ela já responde, Julinha. Né? Somos mamães diferentes. Então, assim... E aí, nisso, o ideal é que os pais conversem sobre isso. E se vem uma pergunta surpresa, porque criança, né, adolescente tem disso. Às vezes pede uma coisa que você nunca nem cogitou. Você fala, como é que eu vou... Fala assim, olha, eu vou conversar com seu pai, a gente vai analisar e depois eu te respondo isso. A gente não é obrigado a responder na hora que a criança pergunta. Não vamos ignorar, mas falar, olha, filho, a gente vai pensar sobre isso, porque eu não sei, eu preciso ajustar com seu pai. E aí, quando ajustar, não tem essa de que, vai falar com seu pai, se ele deixar, sabe essas coisas assim? Sim. Ou tipo assim, eu vou ver com meu pai, minha mãe não deixa. Sim. Porque quando for no outro, vai ter a mesma resposta. Sim. O que sua mãe disse? E acaba também enfraquecendo a autoridade, com né? Certeza. Do pai ou da mãe. Com certeza. Eu vou pedir pro meu pai porque ele deixa. Não, assim, as crianças, elas falam isso no consultório. De um pequeno de 8 anos, eu sei como eu consigo as coisas do meu pai, porque ele tá sempre distraído no celular, aí ele fala assim, ele vai lá e faz. Ele já nem ia mais na mãe, ele só ia no pai. Se o pai no telefone, porque o pai no telefone ele já tá trabalhando mesmo e tal, e ele sabia o momento certo. Sim. Eu sei como eu consigo, só eu ir lá no meu pai. O pai tá sempre distraído. Certinho. Isso aí. E em relação, né, a palavra acordo. Né, o casal precisa estar acordado, não só na educação dos filhos, mas se ele estiver acordado desde o início, em acordo sobre a cor da parede, né? Sobre o que vai fazer no período de férias, né? Não ficarem fazendo, desde o início do relacionamento, queda de braço. Sim. Quem é que manda mais, quem é que resolve primeiro, né? E voltando àquela questão do cuidado do olhar, né? Do limite do outro. Porque o que nós mais percebemos, né, nessa linha, né, de raciocínio, de que eu vou pedir para o seu pai, eu vou pedir para sua mãe, é que desde o início eu preciso ver o meu marido como a pessoa mais importante da minha vida. E a Rafael sabe disso, ele é meu filho. Não é? E eu sempre disse isso para os meus filhos, que seu pai falou. Meu pai não deixou. Eu falei, meu amor, eu nunca vou desfazer o que seu pai falou. Porque ele é a pessoa mais importante para mim. E depois vocês vão sair de casa, não vou dizer os termos que eu usava, posso? Melhor não. Vou falar, vai arrumar, né, uma pessoa assim, né, mais atraente e vai falar assim, mãe, olha, fui. E quem ficará em casa, papai e mamãe em conflito, porque lá em 1998... você me desrespeitou na frente do seu filho, porque você fez a vontade do seu filho, fica aquela mágoa. Sim. E depois que os filhos saem, essa mágoa brota, Sim. né, nas pequenas coisas. E cria um distanciamento, né? Esse casal dentro de casa passa, sei lá, não tem sentido. Não se reconhecem. Não tem sentido, né? Então, eu penso que o filho e a filha, a criança, se sente muito segura num lar, numa família, em que eles percebem que a pessoa mais importante para o papai é a mamãe, a pessoa mais importante para a mamãe é o papai. Eles vão se sentir seguros, porque eles sabem que eles são coadjuvantes, né? Eles estão ali, mas eles estão passando, sendo treinados para ter a própria família. E eles vão dizer assim, poxa, eu quero uma família igual a do meu pai e da minha mãe. Né? Eu quero esse relacionamento, eu quero viver desse jeito, porque... eles vão presenciar um ambiente harmônico, um ambiente em que há acordo, um ambiente em que há respeito, que vão ocorrer falhas, Sim. mas vai ter perdão, vai ter conversa, mesa, vai ter choro, ranger de dente, mas vai ter abraço, vai ter cuidado, vai ter carinho. Sim. Então, eu penso que a saúde mental da criança, né, ela passa, né, por essa experiência de relacionamento com pai e mãe. Né, desse exemplo, né? Mas tudo bem, nós temos pacientes, né, que os pais são separados. Mas eu tenho pacientes que os pais são separados, mas que têm uma boa convivência de respeito, de amizade. Eles não são mais marido e mulher, mas eles são um casal
que tem uma criança e que eles se preocupam com a formação dessa criança e com a saúde mental dessa criança e eles se respeitam por conta dessa criança. E quando o casal... Aí agora polêmica. Porque, assim, tem casais que se separaram, tem o filho, e aí na casa do pai é de um jeito e na casa da mãe é de um jeito completamente diferente. Só que vocês atendem a criança. Vocês são psicólogas da criança. O que vocês fazem nesse momento? Porque ficam a cabeça da criança e fala assim, pô, na casa do meu pai eu tenho que fazer isso, na casa da minha mãe eu não preciso fazer, ou vice-versa. E é chato porque às vezes a criança começa a ter uma preferência. Então, isso acontece. E às vezes o pai ou a mãe, né, que chegam no consultório e falam, não, que lá na outra casa ele não tem limite nenhum. Aí ele começa a não gostar de mim. Isso já aconteceu assim com vocês? Como é que é isso? Como é que é essa situação? Muitas vezes o pai tem mais condições financeiras, né? Recurso financeiro. Então, cobre aquela criança de presente, cobre aquela criança de mimos, de passeios, de lanches, e ela não quer voltar para casa da mãe, né? Porque a mãe não vai proporcionar a mesma coisa, ou porque a mãe educa, ou porque a mãe coloca, né, ali um freio comportamental. E no nosso caso, né, eu vejo a Juliana fazer isso, nós trabalhamos muito com feedback com pais, mesmo pai separado. Ah, mas o pai do fulaninho mora no Rio de Janeiro. Ele só vem de 15 em 15 dias, sábado e domingo. Não tem problema, eu atendo sábado. Eu preciso conversar com esse pai, porque ele faz parte da educação dessa criança. E nesse feedback, né, mesmo que o pai esteja separado, more, né, em outro município, nós proporcionamos esse encontro. Porque ele precisa dizer o que ele pensa sobre o comportamento que nós estamos cuidando dessa criança, sobre a emoção e como que ele age, né? Qual é a forma que ele cuida dessa criança quando está fora de casa. Alguns não gostam, né, de ouvir, né? Outros agradecem por ouvir a orientação e nós também começamos a perceber uma mudança na criança, né? Então, como é que a gente resolve isso, né? Quando o pai faz de um jeito, a mãe faz de outro, eles são separados, a criança está ali no meio, né, desse fogo cruzado. É chamar esse casal, essa família, esse pai, essa mãe que estão separados e falar para eles, qual é o interesse seu? É ver seu filho bem? Então você precisa mudar o seu comportamento, para o bem do seu filho. Não para agradar a sua ex-esposa, não para agradar o seu ex-marido, mas porque você tem uma criança em sofrimento, confusa, e que precisa ter uma formação de caráter mesmo, né? Isso vai depender muito de você, pai. Às vezes o homem, né, como figura para o filho homem, né, muitas vezes ele fica muito alienado, que já aconteceu de falar assim, não, mas eu não posso dar muito palpite na vida do meu filho porque a minha ex-esposa não deixa. E eu digo, mas o pai é você é o homem, você é a figura masculina que seu filho precisa acompanhar, participar, sair com ele, faça isso. E aí a gente chama a mãe e diz, olha, seu filho precisa disso. Ele está em sofrimento porque ele não tem a presença desse pai. E é fundamental, né, no caso, né, quando o pai é interessado, permitir esse pai se aproximar e fazer realmente, né, o papel dele, né, de formador, de cuidador, de educador, direcionando esse menino, né, para uma vida saudável, né, para ser um exemplo. Sim. E aí, se a gente tá num cenário, por exemplo, que o casal separado não se dá bem, né? Não quer ter contato nenhum, tem essa resistência, e aí a gente precisa unir esse casal, eu penso que a gente vai esbarrar muito nessa vivência anterior deles, né? Que eles não querem ter contato. E aí, o quanto que isso influencia no relacionamento deles com os filhos, né? Os filhos com eles, essa visão que a criança vai tendo, né? Dessa criança, desses pais. E aí, isso que Zoraida falou... Estranho falar Zoraida. Isso que Zoraida falou é interessante porque é chamar para a responsabilidade de que não é sobre vocês, é sobre uma criança. Então, a escolha que vocês estão fazendo não estão refletindo somente em vocês, mas refletindo na vida de uma criança, né? E aí, se o pai nem assim?
pega essa responsabilidade para ele. Aí entra aquilo que eu falei, por isso que alguns psicólogos acabam desanimando de trabalhar com a criança. Porque o que acontece? Esse pai ou essa mãe, às vezes, não quer se envolver no processo terapêutico, né? Tem pais que você chama, não vai, né? Não vai no consultório, não quer. E aí, assim, né? Você não pode, eu não quero mais atender essa criança, quanto mais quando é criança, né? Adulto, a gente ainda dá aquela apertada, que se você não entrar no eixo, não tem como continuar, porque, né? Senão... Mas criança, a gente tem como fazer isso. Então, a gente... mas aí, depois, esse pai quer cobrar de você. Eu não tô vendo o resultado. Porque o fulaninho continua fazendo isso, isso e isso. Quando o fulaninho tá assim, tá assado, mas não quer vir receber as orientações necessárias. Sim. Entende? Então, isso também acaba complicando. Mas, claro que, mesmo assim, a gente não desiste, né? Dessa criança, né? E a gente vai trabalhar o que são comportamentos saudáveis, o que é legal. Porque aquilo, às vezes, não tá nem trazendo um prejuízo tão, né? É porque se eu posso proporcionar, eu vou proporcionar. Eu não tive, eu quero que meu filho tenha tudo que eu não tive. Mas não entende que lá na frente essa criança não tá aprendendo a tolerar a frustração. E que lá na frente a vida não fica falando assim pra gente o tempo todo. Pelo contrário, a gente recebe tantos nãos. E essa falta de não, essa falta de limite agora vai comprometer muito. Já tá comprometendo, porque você já tá ali fazendo terapia porque alguma questão tem. Sim. Dificilmente pais vai trazer criança pra terapia por trazer ou porque acha legal, não. É porque tem uma demanda. Às vezes é a escola que identifica isso. A escola que falou, mas é como se eles nem conseguissem observar isso, né? Já que a escola falou, eu tô indo pra terapia. Mas aí você vê que a escola identificou, porque lá, né, tem um problema, só que é o ambiente, né? E como que tá esse ambiente? Sim. Né? Lá com os pais eu falo muito isso, né? Não utilize o ditado com filhos. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Vocês lembram desse ditado? Antigo, Sim. Né? Mas eu sou antiga, né? 40. Faço o que eu falo. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Quantos pais já não falaram isso para os filhos? Ou agem dessa forma? Sim. E os filhos aprendem por modelagem. Não adianta você falar, não xingue palavrão, e você fala palavrão o dia inteiro. Eu já vi uma criança entrar no meu consultório, nesse dia, assim, gritando, e minha mãe é uma hipócrita. Calma, o que houve? Né? E era uma situação dessa. A mãe dela xingando falou, né? Claro que eu não vou repetir aqui. Não, xinga, fala, não. Aí olha a minha cara, vocês imaginam, né? Tentei fazer uma cara de calma. Porque a mãe xingando falou que ela não poderia xingar palavrão. E aí, outras coisas, né? Os pais mentem, os pais gritam, não quer que a criança fale gritando. Os pais brigam o tempo todo e não querem que as crianças briguem. Então, tá entendendo? Não tem como você falar, não pode brigar, mas você tá o tempo todo em conflito com sua esposa dentro de casa. Sim. Você tá o tempo todo gritando, discutindo e brigando. Aquela criança tá absorvendo. E às vezes, não, ele tá lá no quarto. Não se engane, porque eles são esponja, sabe? Eles absorvem tudo. Eles pegam tudo muito no ar. E no momento oportuno, eles vão colocar aquilo em prática, eu vou falar. E aí, no consultório, eles acabam trazendo tanta coisa, você fica, meu Deus, olha o que essa criança tá vendo, tá ouvindo, olha o que essa criança sabe. Eu já escutei uma vez o guri falando, meus pais vão se separar. Como assim? Aí ele falou que começou a ter muita briga, começou a ter muito perto de pandemia. Aí eu falei, cara, como é que essa criança, tipo assim, 9 anos, chegou nessa consciência de que eles vão se separar? Por conta disso, né? Por conta desse movimento de, cara, estão brigando o tempo todo. Eles acham que eu não estou escutando que no quarto eles estão brigando, mas eu tô vendo. Que respondem atravessado, que um não olha na cara do outro, que ficam dias sem se falar dentro da mesma casa. Como que essa criança não observa isso, gente? Sim. E aí coloca a criança na terapia. Mas... Porque aí a criança começa a bater lá no coleguinha na escola. Exatamente. A criança começa a cair no rendimento. A criança começa a ter problemas que, tipo assim, eles não entendem que esses problemas é porque existe um sofrimento. Que essas crianças não externam para os pais. Porque, se eles não estão desse jeito, eu que não vou entrar nisso aí para falar como eu me sinto. Sim. Sim. Como é que eu falo que eu não tô gostando de alguma coisa se quando eles falam pro outro que não tá gostando, dá esse problema todo? Então, mais uma vez, a importância dos pais terem essa saúde emocional,
né, individualmente e dentro desse casamento para não impactar tão negativamente, né? E aí vamos pensar no seguinte cenário, quem está ouvindo aqui a gente tá nesse furacão aí, né? Já aconteceu tudo isso, não tive acesso a esse conteúdo antes, tive um relacionamento complicado. Como que faz para começar a tentar entrar no trilho assim novamente? Ou pela primeira vez, né? Sim. Duas condições que eu percebo, qualquer tipo de relacionamento, né? A gente está falando de relacionamento de pais com filhos, de casais. Respeito e comunicação assertiva. Quando eu tenho uma comunicação assertiva com a pessoa que é o pai do meu filho, quando eu procuro respeitar, né, os limites dele, os meus limites, respeitar, ali ter, né, um relacionamento respeitoso, eu vou passar a fazer isso com meu filho também. Meu filho vai aprender a se comunicar, falar sobre emoção, porque ele vai entender que quando os pais sentam para conversar, ainda que a voz se eleve, né, ainda que haja ali um momento mais acalorado, eles vão chegar a um ponto de acordo, numa comunicação assertiva. Então, o treinamento, né, como a terapia pessoal, individual é importante, a terapia de casais é muito importante, mas nós percebemos que falta, às vezes, o desejo do esforço, porque muita coisa vai ter que ser deixada de lado. Né? Muita coisa que eu acreditava que fazia parte da cultura da minha família, que assim que eu fui criado, vai ter que ser deixado de lado. Então, isso também causa uma dor. Sim. Causa dificuldade da pessoa dizer, não, eu sempre agi assim, meus pais agiram assim, eu fui criado desse jeito, não, mas agora eu não posso mais. Porque eu tenho um filho que olha para mim. E tem pais que ousam dizer, mas eu fui criado assim, eu era assim, não morri por causa disso. Eu digo, mas sofreu muito. Você não morreu. E cada um tem uma estrutura, né? Mas você sofreu. Sim. Lembra que você sofreu? Já teve pai que se impactou, né? Que ficou impactado quando eu digo, realmente você não morreu, mas você sofreu. E você quer que seu filho sofra como você sofreu? Sim. Porque se você sofreu, seus pais não tinham o recurso que você tem hoje. Trazer seu filho para a terapia e receber orientação de pais. Então, se você tem esse recurso, não é só trazer seu filho e colocar aqui dentro da sala comigo. É fazer a sua parte. Sim. É abrir mão, né, dos seus conceitos, dos seus preconceitos, da sua forma de agir, que você sabe que está prejudicando o seu filho, Sim. porque você quer ver o bem dele, você não quer que ele sofra. E quantos pais que às vezes erram querendo acertar, mas que eles mesmos não tiveram esse cuidado, né? Esse processo de, não poxa, receberam. Deixa eu entender esse passado, né? Deixa eu tentar ressignificar aqui, e aí acaba trazendo tudo isso para a criação dos filhos, né? Que não precisa exatamente reproduzir. Tudo bem, naquela época, a gente vivia em uma outra época, os pais não tinham esse acesso, mas hoje, mas eu não tenho dinheiro para pagar terapia, né? Eu não tenho dinheiro... Gente, hoje a gente tem acesso. Hoje, quem não tem celular? Sim. A maioria das pessoas tem celular, pode acessar, né? Igual o YouTube, podcasts da vida, tanta coisa que ensina também. Sim. Nós temos muitos profissionais, né, que estão dispostos a disponibilizar pesquisas e assuntos onde você, ali já é um começo, Sim. né? Você não tem dinheiro para pagar uma terapia, mas você pode buscar na internet, né? A gente busca coisas tão inúteis na internet, não é verdade? E tem tantas coisas valiosas na internet que você pode buscar orientações, dicas, né? E a comunicação que a Zô falou, que é fundamental, melhorar a comunicação. Comunicação é a base de qualquer relacionamento, não é verdade? E o que a gente vê é que as pessoas não sabem se comunicar, o casal não sabe se comunicar, os pais, né, se não se comunicam. E como esperar que essa criança se comunique? Ela não sabe também, ela não aprendeu. Ela não vê os pais se comunicando. Então, aí, às vezes, a gente quer cobrar dos filhos, né? Sim. Porque ele não fala nada. Ou só fala gritando. Você já conversou com o seu filho sobre tal assunto? Não, ela nunca me perguntou. Ué, mas esse assunto existe. Sim. E é uma dúvida. Você vai esperar ele para a internet para procurar, pra pesquisar? E é muito legal que quando chega a criança no consultório, e aí tem o cubo, né, das emoções e tal, e aí geralmente quando a gente está ali falando com a criança sobre as emoções, a gente fala, você sente raiva?
Aí a criança às vezes faz assim, tipo assim... Tem medo, né? De eu falar falo das ou não emoções. falo? É. Aí eu falo, não, pode falar, pô, tranquilo. Aí a criança fala... Aí eu fiquei meio assim, eu falei, eu também. Aí eu, seu pai e sua mãe sentem raiva? Aí eles ficam assim, ó. Tipo assim, pô, eles não falam comigo sobre isso. Falei, ó, você vai chegar em casa e vai perguntar um dia que eles sentiram raiva. E eles vão ter que te contar. Aí ele fica, será que eles vão falar? Porque assim, a criança não escuta sobre a emoção Aí do pai e da criando mãe. aquela visão de que pai e mãe são super, né? É. São super-heróis, não sentem nada. E não, expressa, olha, estou chateada com tal coisa, né? Uhum. Valide a emoção do seu filho, né? Filho, o que foi? Você está com raiva? Porque vamos procurar uma alternativa mais saudável, uma estratégia, né? Raiva, então, gente, é uma emoção tão forte e comum, é uma das emoções mais presentes, na verdade, a maioria das crianças que chegam para consultório, né, para terapia, a raiva. A raiva é um dos principais, né, fatores. E aí, tipo assim, como trabalhar essa raiva de forma saudável? Porque você não pode olhar para a criança e falar assim, não pode sentir raiva. Coisa feia sentir raiva, porque nós crescemos assim, né? Sendo podados nas nossas emoções. E a gente não tinha liberdade de falar, eu tô com medo, eu tô com raiva, eu tô frustrado, tô chateado. Né? E então a gente vai passando isso para os filhos também, como se eles não pudessem sentir essas coisas, quando na verdade, olha, você pode sentir. Agora a gente precisa aprender como conduzir, né, essa emoção. Tá com raiva, você não vai bater na cara do colega, você não vai bater a porta, não vai quebrar as coisas. Aí eu brinco com alguém e falo, pega um travesseiro, uma almofada, tia, um travesseiro, ótimo, bate no travesseiro, porque o travesseiro não vai machucar tua mão, não vai quebrar e é porque tem crianças que precisam descarregar isso. Sim. E você vai dizer o que pra ela? Você fica parado só respirando? Não, criança não funciona assim, sabe? Cheira a força pra vela. Não. Vai lá, pega seu travesseiro, almofada, soca bastante. Até você se sentir mais tranquilo. Mas não bate porta, não joga as coisas no chão, não quebra, não desconta em ninguém. Então, assim, você vai conduzir aquela criança e ela não vai se sentir culpada porque sentiu raiva. E não adianta, né? Porque a criança ela pode não dizer da raiva, o pai pode não dizer da raiva, mas o comportamento vai mostrar. Sim. Não é? Então, ainda que nós tenhamos sido criados e não pode ter raiva, nós já vimos alguém bater porta, alguém quebrar um copo no chão, alguém jogar um prato para o alto, e a criança está vendo isso. Né? Ela está percebendo que essa emoção existe. Mas o adulto, ele não fala dessa emoção. Ele não regula essa emoção, porque é como se ele tivesse licença para fazer o que ele faz quando ele está com raiva. Bater a porta, gritar, chegar um palavrão, buzinar no trânsito, falar um impropério para alguém, fazer um barraco. Porque eu estou cansado. Porque eu trabalho muito. E a criança não está cansada, ela não trabalha. Ela não passa o dia todo em atividades, né? Ela não tem uma sensibilidade como o adulto tem. Então, não faz sentido, é incoerente. Nós vemos essa incoerência nos nossos dias, que as pessoas, vamos lá, filho, fala da sua emoção. Você pode ter raiva, olha, mas tem que regular a sua raiva. Não pode bater no coleguinha. Aí, quando o marido chega, a esposa chega, ou vê o pai se relacionando com o porteiro do prédio, né? E vê o pai gritando com a empregada, ou a mãe, né, reclamando e batendo porta, a criança fala, gente, como que eu posso regular a minha emoção se esse adulto não regula a própria emoção? Se esse adulto não se educa, né? E nem fala, nem admite. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Exato. Não admite que essa emoção é real, essa emoção é humana. Todos podemos ter raiva, medo, tristeza e nojo, enfim. Mas nós precisamos regular. Porque a emoção desregulada, ela adoece. Né? As pessoas falam muito, fulano está ansioso, tá? Mas quando a pessoa fala, eu estou estressado, né? A pessoa não sabe essa diferenciar. Ansiedade e estresse. Ansiedade vem de um medo, o estresse vem da raiva. Só que é politicamente, né, aceito, né, Tem bonito. licença poética, né? Fulano está estressado, não, fulano está com raiva. Então, você tem licença para estar estressado. Você não vê ninguém ansioso quebrar um copo na parede.
Ele vai ter os sofrimentos, sintomas de ansiedade, ele vai passar mal. Mas quando alguém quebra um copo na parede, ele não está ansioso. Ele está com raiva. Sim. Ele está estressado. Né? Então, ter essa psicoeducação também, né? A família precisa compreender isso. Que quando o papai chega estressado, não é porque ele está ansioso, é porque ele passou um dia difícil no trabalho, ele está com raiva. Né? É raiva, o nome da emoção é raiva. E a criança não pode ter raiva. Mas eu digo que ela está estressada. Fulano é tão estressado. Meu filho se estressa à toa. Não, ou seja, ele está num momento de raiva em que ele está sofrendo estresse e ele precisa entender que isso pode trazer um adoecimento, pode trazer um comportamento disruptivo, pode trazer um prejuízo na escola, pode trazer um prejuízo nas relações que ele tem, né, com as pessoas. Não é errado ter raiva, ok? Mas quando eu, que sou adulta, eu lido bem com a minha emoção, entendo, aceito, regulo, eu ensino isso para a criança, porque eu dizer, filho, mamãe está com raiva. Mamãe está triste, mamãe está com medo. E o meu filho vai me ver chorar, meu filho vai me ver ansiosa e ele vai saber que ele também pode. Sim. Ele pode, ele tem a permissão, né, do adulto. Eu já trabalhei com uma criança que ela não chorava. A criança muito ansiosa, muita dificuldade familiar, mas a mãe não chorava. Era o tipo da mulher que sofria e não chorava. E aquela criança, toda vez que eu levava, eu conduzia a terapia para ela chorar, né? Propositalmente, eu trabalhava assim. Ela falava, tia, eu vou no banheiro. Tia, eu vou beber água. Ela saía disso, né? Até que eu chamei a mãe e disse, permita sua filha chorar. Mas ela pode chorar. Eu falei, não, ela não te vê chorar. Você está sofrendo, você está passando momentos dificílimos na sua vida, mas você está sempre sorrindo, está tudo muito bem. E a menina agia igualzinha a mãe. Então, o dia que a menina ela foi, né, orientada, a mãe foi orientada a se permitir chorar e dizer para a filha que estava com medo, dizer para a filha que estava triste. E a criança, então, pôde, né, trazer essa emoção, né, realmente para o consultório e não viver uma mentira. Né, uma máscara, né, que estava adoecendo essa criança em vários sintomas fisiológicos, né, que ela estava tendo. Sim. Muito bom. E aí, na verdade, a gente está falando de um ciclo que se repete. Porque a gente está falando de uma criança desadaptativa que vira um adolescente desadaptativo e, às vezes, até mesmo essa questão de não reconhecer as emoções nos pais quando crianças, e aí cria aquela ideia de meus pais são perfeitos, às vezes, quando chega na adolescência se frustra. Né? Caramba, aí descobre algo que o pai fez, ou às vezes tem uma visão diferente, há essa ruptura, e aí se torna uma fase tão difícil, né, que é a adolescência, mas na verdade está sendo ali uma consequência, é o ciclo que está seguindo a vida, né? E aí vai crescer, vai entrar num relacionamento, vai ter dificuldade no relacionamento, porque não vai conseguir expressar suas emoções, não vai se deixar ser vulnerável, e aí vai ter um filho, né? Então, é um ciclo que vai se alimentando por uma falta de responsabilidade, eu acho, né? De, olha, isso aqui é uma responsabilidade minha. Não tem como eu terceirizar para ninguém. Se eu não tiver uma maturidade emocional, meu filho não vai ter. Terceirizar. Como Juliana falou, é modelo. É modelo, exemplo, né? É mediação, né? Porque a criança precisa de mediação para todas as coisas. A criança não precisa de mediação simplesmente para amarrar um sapato. Porque amarrar o sapato qualquer um pode ensinar. Mas a mediação relacionada, né, à emoção e à expressão dessa emoção precisa partir da família, dos pais. E aí, se eu não sei? Como que eu ensino algo que eu não sei? Pois é. Buscar. Se conscientizar que não sabe, E que precisa que de aquela ajuda. criança precisa desse treino. O que a gente faz? Né? Alguém me pede para ensinar algo. Eu conto com você para você me ensinar isso. Eu digo, opa, peraí, eu não sei. Mas essa pessoa conta comigo. Então, eu vou aprender, eu vou me reciclar, eu vou lembrar como é que foi, o que foi bom, o que não foi bom. Eu vou colocar e até essa criança saber. E é muito maravilhoso isso, essa criança ter consciência que esse pai está buscando por ele. Filho, eu não tive essa chance que eu tô fazendo com você. Sim. Né? Quando eu era criança, eu não podia chorar na frente do meu pai, porque
homem não chorava, né? Mas hoje, filho, eu choro para te dar a possibilidade de chorar também, porque homem chora. Hoje eu entendo isso, antes eu não entendia, né? Então, essa humildade, né? Sim. Da gente voltar, retroceder e falar, olha só, como é que eu vou dar alguma coisa que eu não tive? Tá, mas hoje eu posso. Hoje eu tenho conhecimento suficiente para me tratar, para adquirir, né? Nem que seja um pouco, para oferecer para o meu filho, ele multiplicar. Sim. Né? Esse comportamento, esse gesto, essa liberdade, né? Nas relações que ele tiver daí para frente. Sempre há tempo. Sim. Né? Às vezes eu vejo atendo muitas mães que se sentem muito culpadas pela vida, né? Por tudo que fez com os filhos e não percebe que ainda há vida. Todo dia você tem uma nova chance, você pode fazer diferente, você pode fazer isso. Ir lá se desculpar com seu filho, olha, antes eu entendia isso, agora eu entendo isso aqui. Dá tempo, né? Acho que esse fator desesperança também é algo, e culpa é algo que às vezes consome muito, principalmente as mulheres, né? Toda mãe se sente culpada, ou já se sentiu culpada, ou vai se sentir culpada. Isso é fato. Sim. Por quê? Eu ainda falo muito isso no consultório com as mães, né? Toda mãe chora, né? Se sente a pior mãe do mundo, às vezes por um grito que você solta com a criança, por uma falta de paciência, por não querer ver o filho, né? E quando esse sentimento vem, eu sou a pior mãe do mundo, porque... E eu brinco e falo, gente, mas tem dia que a gente não quer ver o filho mesmo, não. Tem gente que quer, sabe? Ficar sozinha. Tem gente que... Só que a sociedade... ela desenha um modelo de mãe que te traz peso. Eu brinco que falo o comercial da Qualy, né? Que é aquela família perfeita, aquela mãe perfeita. E a realidade não é assim. É trabalho, é correria, é dever de casa, é um monte de coisa. E você vai se sentir sobrecarregado, você vai ficar frustrada, você vai ficar chateada, sabe? E aí, como você entra num lugar assim, gente, eu tô sendo uma mãe horrível, porque eu tô cansada, porque eu não tô com paciência hoje pra brincar, eu não quero fazer isso, quero fazer aquilo. Aí vem a culpa. Sim. Mas por quê? Porque se instituiu um modelo de mãe que pesa, né? Essa coisa instagramável, daquela mãe. Gente, é o que eu falo, aquilo ali é fração de segundo, a realidade é outra. O dia a dia em casa é outro, né? E aí, eu creio, né, e eu converso muito, porque as mães chegam assim, porque, olha, eu tô tão cansada, eu tô chateada, não tô conseguindo ir. Mas aí fica, né, remoendo e não, tudo bem, toda mãe se sente culpada, toda mãe, isso acontece. Não se cobre tanto nesse sentido, sabe, de ter que ser tudo muito perfeito. Aí você fica ali tempo, né, trabalhando uma frustração e perde o poder de agir, né, da ação. O que eu posso fazer? Que está ao meu alcance, mas também permita ficar cansada, permita às vezes você querer só dormir, né, não querer fazer nada, isso também é saudável, isso não é nenhuma... E é por isso que o relacionamento precisa estar ajustado. Com certeza. Porque você poder chegar de repente, por exemplo, eu chegava pra Jéssica e falar, pô, eu tô morto hoje, tô cansadaço, fica com as crianças para eu poder descansar. Mas aí tem gente, tem casais que tem essa dificuldade de falar isso pro outro, porque, não, vai pensar o que de mim? Vai se pensar sente julgado, medo de se sentir julgado, como se eu não tivesse o direito de me sentir cansada. Já que eu quis ter filho, então assim, você tem Você que... não queria tanto ter filho? Acabou. Que pariu uma vez que queria. Não tem essa parceria. Na verdade, tem hora que você vai liberar, você vai ficar lá com as crianças, né? E o outro vai fazer alguma coisa que gosta de distrair a cabeça. Meu marido praia com a sogra? O que tem? Meu marido ontem, eu fui pra casa, saí do consultório, consegui sair mais cedo, aí minha filha tinha que fazer uma prova, aquele canguru de matemática, era online. Aí ele me deixou em casa lá com ela, foi buscar a Davi, aí ele mandou assim, Ju, vou ficar mais 40 minutinhos aqui na praia. Ele queria pescar. Eu não queria fazer aquele dever de casa, mas eu tinha que fazer dever de casa, não. Eu tinha que estar ali com ela e tal, porque a prova toda de online, eu lá do lado, esperando. Ó, filho, tem que apertar aqui. Mas ele foi lá e tirou lá os 40, 50 minutos dele lá pra pescar e depois chegou. Não pegou nada? Não pegou nada. Eu acho que só ficou esse tempinho porque não pegou nada. Não, mas aí ele falou, chegou em casa, tudo bem. E já chega diferente, né, Ju? Mas aí tem pais que vai virar e falar assim, não, porque eu tô aqui em casa, fazendo dever de casa, não Trabalhei sei o dia inteiro. E você pescando.
Você tá entendendo? Aí, assim como eu, Rodrigo, vou sair, vou tomar café com meus amigos, vou em tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sabia que você me dá um coducal. Vou sair mais horário, não. E tá tudo bem. Sim. Entendeu? Vou viajar com a Zoraida em agosto pra um congresso, vou ficar 4 dias fora. Tudo bem, Ju. E ele que fica em casa com as crianças. Sim. Não A manda pra parceria, né? E tudo. Porque eu vejo que, como a Juliana falou lá no início, né? Esse sofrimento dessa mãe que se sente culpada, que se sente mal, faz parte, né, dessa cultura. Né? E muitas vezes essa mãe está sobrecarregada porque ela não divide. Porque ela não delega. Ele não vai saber colocar o laço. Ele não vai saber combinar a roupa. Ele não vai saber dar comida na hora certa. Meu filho vai morrer de fome se ficar com ele, porque ele vai ficar no videogame e ele vai dar pipoca para a criança almoçar. Então, essa mãe, muitas vezes, algumas, né, que nós percebemos, e eu digo assim, mas por que não o seu marido? Você não pede. Bom, ele até faz, mas ele não vai fazer do jeito que eu faço. Porque fulaninho não vai querer comer a comida que ele faz, só a comida que eu faço. Então, existe também, né, esse fator. Depois reclama que tá cansada, mas também Tudo não sabe... eu nessa casa. Não sabe distribuir, não sabe contar também com uma rede de apoio, né? Porque às vezes também tem pessoas que podem ajudar de fora. E às vezes querem ajudar. E não vou. Não confiam. Mas isso vem muito também daquele papel, né, de mãe que a gente falou aqui agora há pouco. Assim, não, a mãe, ela tem que ser a pessoa que ela cuida das coisas, que ela organiza o filho, que ela não sei o quê. Mas não. Mas às vezes se coloca tanto essa responsabilidade que, pô, se o outro fizer isso, quer dizer que eu não tô cuidando do meu filho. E aí, quando os pais, eles são separados, também nós percebemos isso. Esse pai é ausente. Esse pai não chega junto. Esse pai... Mas por quê? Porque muitas vezes, quando o pai vai buscar o filho vai com o manual. Tal hora é isso, tal hora é aquilo, não sei o que, não sei o que mais. Aí, quando o filho chega... Aí vai ver se penteou o cabelo. Lá tá tudo embolado, porque ele passou um final de semana na casa do pai, o pai nem um pente passou no cabelo. Quer dizer, não percebe que aquela criança tá feliz. Mesmo tendo penteado o cabelo. O que você comeu ontem? O que seu pai te deu de janta? Nós comemos cachorro-quente, tá vendo? Pois é. Não era para ter comido cachorro-quente, porque tem salsicha. Salsicha não pode. Né? E aí, o que acontece com esse casal? Eles acabam entrando em conflito. Esse homem, muitas vezes, acaba se afastando, não porque quer, mas porque está sendo sempre reprovado diante do filho. Você não sabe cuidar dele. Né? E, às vezes, até faz essa coisa com a criança. Tá vendo? Você foi para casa do seu pai, olha só, você dormiu no chão. Onde você dormiu? Onde é que a madrasta dormiu? Dormiu na cama com seu pai. Você dormiu onde? Na sala. Eu nunca que faria isso com você. Né? E a criança tá o quê? Tá vendo que essa mãe, né, é aquela mãe ideal, que é só com mamãe que eu vou ter as boas coisas, e o meu pai não cuida de mim porque ele não liga para mim, né? Então, tem isso. Aí vem a sobrecarga, né? Eu fico com ele direto, fulano quase não vem buscar, ou quando vem buscar... Não, mas olha só, 9 horas ele tem que dormir. Mas tem um aniversário. Não, 9 horas é hora... Então, não leva, porque 9 horas é o horário. Então, existem essas situações, né, que a gente presencia dentro do consultório, no nosso dia a dia também, né, com as pessoas que nós conhecemos, que nós vemos que só causa conflito. Né? Só traz mesmo confusão até na mente dessa criança. Dificilmente esse casal vai sentar e conversar, porque tem aquela pessoa que é a dona, né, do script. Ela que dita as regras, ela sabe o que meu filho faz, o que ele come, o que ele pode, o que ele não pode, hora de tomar banho, como pentear o cabelo, qual o laço que usa, se vai botar meia, se vai calçar tênis, e se vai à praia, se não vai à praia, se vai de boia, se vai sem boia. Como assim? Né? O casal não vive junto. Né? Então, cada um vai oferecer para aquela criança aquilo que ele julga, né, ser mais divertido, ser o melhor. E aquela mãe que está durante a semana toda... Né? Ou aquele pai que embarca, né? A gente está falando de pai separado, mas e quando o pai embarca e quando ele chega, ele não pode botar um feijão com arroz para o filho, porque não é assim que ele come. O arroz é de um lado, o feijão é do outro. Você botou em cima do outro, ele não vai comer. E a criança fica assim, eu não vou comer. Eu não vou comer. E aquele pai se sente, já participei, né, de situações de orientação de pai, o pai fala assim, eu não posso fazer nada pro meu filho. Porque se eu dou a maçã inteira, não pode, tem que cortar picadinho. Mas ele come a maçã inteira quando eu dou. Não, mas tem que ser picadinho. Então, eu não dou maçã.
Ela que faz tudo. E ela está reclamando que ela faz tudo. Mas quando eu embarco e chego, eu não posso fazer nada com meu filho. Porque tem que ser do jeito dela. Sim, Não às pode vezes a ser criança mesmo. até desenvolve um transtorno alimentar, alguma coisa, uma dificuldade, né? Maior no futuro por conta disso. Vocês percebem que hoje em dia, assim, vocês fazem avaliação neuropsicológica. Vocês percebem que a demanda de avaliação neuropsicológica de crianças tem crescido muito? Bastante. Sério? Muito. Mas, assim, o que vocês mais recebem, assim? É pai que fala assim, não, quero avaliar meu escola, filho. né? É a Também. escola que manda. Como é que é? É tudo? Tem escola, tem os pais que querem, vem encaminhamento muito encaminhados por médicos, né? Porque passa por um neurologista, um neuropediatra e tal. Só te interromper, para o pessoal entender. O que é uma avaliação neuropsicológica? Porque, assim, nós somos psicólogos, a gente entende o que é uma avaliação. Só que, às vezes, o pai e a mãe que tá ali assistindo não tem ideia do que é a diferença de psicólogo para avaliação neuropsicológica, assim. Só para o pessoal de casa entender. E aí, complementa na questão da A avaliação neuropsicológica é uma avaliação onde a gente vai investigar todas as áreas cognitivas e comportamentais da criança. Nas áreas cognitivas, às vezes, a gente avalia a inteligência, a memória, a atenção, funções executivas, linguagem, a questão de aprendizado também, né? A personalidade. E daí a gente vai, né, diante daqueles testes e visita a escola, entrevistas com a família, a gente vai ver quais são os pontos fortes e fracos daquela criança e, diante daquilo, existe ou não um transtorno, né? Então, hoje, tem crescido muito e, realmente, você tem mais diagnósticos, porque é o que eu sempre falo, né? Tem mais especialistas, tem mais estudos. Então, hoje, é muito mais fácil você detectar um TDAH, né, um autismo, do que há uns anos atrás. Mas também tem aqueles pais que a criança tem problemas de comportamento, então, ela é TDAH. Ela tem autismo, ela tem... Mas não é, porque tem uns que vêm pra gente avaliar sem nenhum tipo de encaminhamento. Não é obrigatório. Quer fazer uma avaliação, quer saber seu QI, quer saber como é que seus níveis de atenção, né? Ok. Só que aí a gente vai fechar a avaliação e fala assim, olha, tem certeza? Eu achei que ela tinha um autismo. Porque às vezes a criança é mais tímida, não tem uma habilidade social para se relacionar, mas não é porque ela está no espectro. Porque ele é muito bagunceiro, mas ele não tem TDAH. Sim. Às vezes Aí o você pai vê que é o ambiente que essa criança está inserida, né? Ou porque esses pais não dão conta dessa criança, então elas precisam achar um problema, alguma coisa que justifique aquele problema, né? Aquele comportamento, quando na verdade é um manejo, né? Sim. Tem pais que querem, às vezes, botar a criança em terapia, gente. Eu sei que tem casos e casos. Tem casos que precisam, mas... meu filho tem 2 anos. Então, vamos aí, a terapia é com você. A orientação, né? De pai. É com você e com... É o casal, não aí é a criança. Porque, né? Tudo bem que crianças que têm demandas específicas, elas vão precisar da terapia desde novinha. Mas a criança, quando você vai perguntar, não é nada disso. Você vê que é uma coisa do ambiente. Então, assim, às vezes, essa coisa do olhar para si, e ver, olha, em que eu preciso melhorar, o que será que eu não estou fazendo certo, eu preciso talvez buscar ajuda. É muito mais fácil, não, o problema é da criança, é ela que não consegue obedecer, ela que não para quieta, ela que fala demais, é porque ela tem algum problema. Não é muito mais fácil eu jogar essa responsabilidade para minha criança do que assumir que eu é que estou precisando me ajustar? Que eu talvez criei uma expectativa desse filho e ele não está correspondendo à minha expectativa, porque isso acontece muito. Pais que criam expectativa. Meu filho vai ler com tantos anos, meu filho vai fazer isso com tantos anos, meu filho vai ser assim, sabe? Só que aquela criança não vai assim. Sentar e ficar quietinho. A criança chega e bagunça o coreto, como entendeu? Mas é a criança. E eu não estou preparada, por isso que a gente falou lá do planejamento. Essa criança não vai vir com manual, você não sabe como ela vai vir. Você tem que estar pronto para tudo. Só que aí quando eu começo, peraí. Eu já vi pai falar para mim, a verdade é que eu sou muito frustrado. Eu tinha uma expectativa de como seria meu filho e ele não corresponde às minhas expectativas. Aí você acha que essa criança não percebe isso? Você acha que essa criança não sabe disso? Ela sabe, ela percebe. Então, assim... Cuidado com essas expectativas, porque cada um de um tempo. Porque o meu sobrinho, a gente vê muito isso.
Porque a irmã dele, quando vai pra avaliação, a irmã dele leu com 5 anos. Peraí, mas se a gente for olhar, 5 anos, ótimo, né? Mas é a idade de estar lendo? Não. Você tá entendendo? Aí começa essa cobrança. A irmã que saiu da curva. A irmã que saiu da reta. Aí você tem que trabalhar isso, porque aí às vezes a criança tá lá certinha, né? Com 7 anos, alfabetizando, aprendendo. Esses pais estão achando que essa criança tem problema. Por quê? Porque criou expectativa, ou baseado no irmão mais velho, baseado num primo, baseado no filho do colega, que se gaba que o filho é assim, assim, assado. E aí você começa a querer colocar ali, e essa criança ainda tem que dar conta das suas expectativas. E, coitada, ela não tem culpa de nada. E quando nós encontramos casais que a mãe compreende, ou vice-versa, e o pai não compreende, ou o pai compreende e a mãe não compreende, então o casal vai para a anamnese nesse conflito. Né? O pai dizendo, eu acho que está sendo muito cedo, eu acho que é desse jeito mesmo que ele é, né? E a mãe não, ele tem algum problema, e a mãe começa a ler, né? Começa a pesquisar no Google. E hoje no Instagram, cheios de... O negócio fica muito só. A anamnese, a gente vê que é totalmente, né, respondida, baseado naquilo que ela leu sobre déficit de atenção e hiperatividade. E ela coloca o filho dela dentro do espectro de autismo, porque ela leu, porque ela pesquisou. Então, ele tem todos... Para ela, é só para a gente assinar o laudo. Ele tem todos os critérios. Já chega com o diagnóstico pronto. Já chega com o diagnóstico pronto, né? E algumas mães, às vezes, como a Juliana falou, saem frustradas, porque elas vão ver que realmente a criança tem aquele tipo de comportamento por falta de limite. Né? Porque não houve um não. Porque é uma persona, né? Eu acho interessante que eu sempre falo isso. Seu filho é uma persona, ou seja, ele é uma pessoa, ele tem uma personalidade. Que não é igual do irmão, não é igual a sua, não é igual do seu marido. Uma pessoa que você vai aprender a lidar com ele dia após dia. Ele tem uma característica de personalidade, ele tem fatores e facetas de personalidade que vão precisar ser adaptados. Você não vai deixar correr frouxo, mas você precisa respeitar que ele é um indivíduo. Sim. Ah, mas ele já tem 15 anos. Eu digo, ele só tem 15 anos. Só tem 15 anos. Então, às vezes, exigir, né? Às vezes, o adolescente, né? Idade de Enem, idade de escolha de profissão, a pressão dos pais sobre o adolescente, trazendo uma ansiedade. E quando a gente chama os pais, não, mas eu não forço nada. Mas, na verdade, existe toda aquela dinâmica familiar, aquela cultura familiar, de que com essa idade, a sua prima já sabia que queria fazer isso. Na sua idade, eu já sabia o que eu queria fazer. Tá, mas ele é uma pessoa. Sim. E às vezes o pai fala assim, tô pagando escola cara pra ele esse tempo já todo. ouvi muito isso no consultório. Eu pago a escola mais cara de Macaé. Ela tem que dar conta. E não faz mais nada. Não, e até tem isso. O seu filho tem o perfil dessa escola? Exato. Isso faz diferença, sabia? Isso. Juliana vai direto. Seu filho gosta de estudar? Eu pergunto. Seu filho gosta de estudar? Você gosta de estudar? Porque ainda tem isso. A gente tem essa hipocrisia de impor que a criança precisa gostar de estudar. E o que eu trabalho muito com ele, porque... Poxa, se eu fizesse uma pesquisa, acho que dá uns 90%, 95% falam, Betinho, eu detesto estudar. Meu amor, tudo bem, realmente, né? Você pode até não gostar, mas você só precisa entender que é importante, que é necessário. Não é questão de gostar, gente. Só que aí não, que ainda que a criança ame e que a criança faça medicina e que a criança seja assim, assim, assim. E às vezes ele nunca fez uma faculdade. Exato. Que ele não pega um livro para ler, quer que a criança leia livros. Pais que vão assim, porque ele tá para fazer o Enem, ele tá com TDAH. Mas o TDAH não surge, né? Você tem os diagnósticos tardios? Ok, mas os sintomas têm que aparecer lá na infância. Não, ele sempre falou, mas começou agora, com 16 anos. Opa. Mas por quê? Porque eu não estava dando conta de estudar para o Enem. Sim. Entende? Aí você tem que achar absurda. uma justificativa para... E aí o casal entra em conflito, porque o marido diz que a mãe tá dando mole pro filho. Isso aí. E a mãe diz que o pai tá pegando muito pesado. E aí o filho fica ali. O que eu faço? Eu sou o pivô da briga dos meus pais. E aí internaliza as crenças, né? Que a gente trabalha muito da terapia, né? Sim. Crença de desvalor, né? Não sou boa o suficiente, eu não dou conta, né? Se eu não agradar, eu vou ficar Eu sozinho. sou preguiçoso. Meus pais vão se separar, né? E a culpa é minha. Um rapaz chegou há pouco tempo no consultório, ele falou assim, não, porque eu sou preguiçoso. Eu disse, mas
mas quem disse pra você que você é preguiçoso? O que é ser preguiçoso? Você sabe o que é ser preguiçoso? Aí ele, parei pra pensar, mas eu sou preguiçoso. Né? E aí, o que acontece? Quando foi caminhando, né, a avaliação, fui vendo que é a personalidade dele, aquele tipo de pessoa que precisa, né, ser estimulado externamente para fazer coisas. E a família não entendia isso. Então, é preguiçoso por quê? Porque começava a fazer alguma coisa, daqui a pouco desanimava, porque ele pensava que ele não ia dar conta. Então, antes de chegar no final, ele já desistia, porque já vinha uma cobrança lá do início. Ó, vamos ver, dessa vez você vai terminar, hein? Eu tô pagando, hein? E aí ele falava, não, para eu chegar lá no final e de repente dar um problema eu terminar, então eu não vou fazer. Tá vendo? Você é preguiçoso. Pois é. Sim. Você é Mas preguiçoso. o medo de frustrar, às vezes, o pai e a mãe Exato. Sim. travava. E a gente precisa também entender que não são esses dois opostos, né? Porque eu percebo muito que hoje as pessoas têm medo de validar o filho e acabar numa permissividade. Então, de um lado tem o estilo, né, permissivo e o estilo autoritário. Então, eu tenho... extremos. Se o meu pai, se eu não fizer, se o meu filho não fizer, ele vai ser preguiçoso. Mas, se eu não fizer isso, então, ele vai ser um à toa. Ele não vai fazer nada. Como se só existissem esses dois extremos. O que tá no meio disso? A assertividade, né? Esse estilo mais assertivo. De, olha, eu sei que é difícil pra você, eu também tinha dificuldade. Sim. Mas é importante a gente fazer. O que eu posso fazer pra te ajudar? Como eu falei, é ter humildade, reconhecer que se espremesse a caderneta lá, ia sair a tinta vermelha, as notas vermelhas que tirava, não é? Sim. Mas eu também tive dificuldade, filho, mas você tem mais recurso do que eu. Né? Você pode contar com uma aula particular, coisa que eu não tinha. Eu tinha que trabalhar e estudar, você não, você pode estudar, você tem tempo, eu estou aqui para te dar o suporte. Então, até o pai admitir isso. Filho, eu também não gosto de ler, mas leitura é importante. Filho, eu nunca tive a oportunidade de fazer um curso de inglês, eu fui fazer depois de velho, porque a empresa mandou. Mas você tem o curso de inglês, olha como é que é importante. Né? Trazer o significado disso para a criança. Não é você tem Não que é fazer imposição porque de que tem que gostar. Exato. Tem que gostar porque eu consigo pagar. Tem que gostar porque eu não tive oportunidade, mas você tem. E não é dessa forma que E leva funciona. muito pro 8 ou 80, né? Exatamente. Que é aquilo, a Joyce fala muito isso comigo. Às vezes tem muito pai ou mãe, né, que sofreu alguma coisa na infância e aí, quando fica adulto, quer que a criança tenha tudo que ela não teve e sai dando tudo que for possível para a criança, o que não é possível às vezes também. Aí se endivida, gera problema familiar, mas não, porque meu filho saiu Vai o ter o que eu não PlayStation, tive. saiu o PlayStation 20, eu tenho que dar o PlayStation 20. O iPhone 15 para uma criança de 6 anos. Fala assim, cara, pra que com uma criança de 6 anos que o iPhone 15? Dá aquele da Xuxa, né, que joga argolinha no peixinho e acabou. Mas às vezes... Dá um Tamagotchi. Exato, só que às vezes leva pra esse extremo de não, meu filho vai ter as melhores coisas porque eu não tive. Só que será que ele vai conseguir lidar com essas melhores coisas? Ele precisa. E qual... Isso aí. Exato. Ele precisa ter as melhores coisas agora. E além disso, qual a sua expectativa dando tudo isso pra ele? Porque às vezes quer que bote no melhor curso de inglês na melhor escola porque você quer que ele herde a empresa da família. Só que aí o garoto fala, eu não, quero surfar, quero ir pra praia. E aí, não, porque você tem que ir. Aí, ó, disruptivo a criança, não sei o quê. Então, E às hoje- vezes, tem as expectativas que Isso. são E jogadas. às vezes, Rafael, você falando sobre PlayStation, sobre essas coisas, a gente vê que muitos pais são muito vaidosos hoje em dia, né? Eu quero botar o meu filho na escola tal, porque a fulaninha tá na escola tal, né? A filha da Juliana tá na escola tal, então a minha filha tem que ter a melhor escola também. Sim. Então, não é nem pensando no bem-estar da criança, é pensando no status social. É vaidade, Vaidade. né? E muitas vezes não considera que aquela escola que a filha da Juliana tá, a minha filha não vai dar conta. Né? E eu preciso entender se essa escola é boa para minha filha. Pode ser boa para várias crianças, mas para minha filha não é. O problema não é a escola, é o perfil da É criança. o perfil, Exato. Você né? vai botar É a numa criança. escola super exigente para uma criança que não gosta. Mas a Te dá- vaidade, Exato. né? A vaidade. Hoje nós vivemos uma sociedade, né? Sempre foi assim, mas hoje está mais em evidência por causa do Instagram, né? Da internet. São pessoas vaidosas, que elas querem, né? Colocar ali diante dos outros algo que vá
trazer para ela, né, um status melhor, um olhar de que você é superior, que você tem dinheiro, que você banca, não é? Sim. E aí vem o conflito, porque nem sempre você vai conseguir sustentar aquele estilo de vida. E nem sempre aquela criança vai valorizar, porque a criança não tem essa percepção de valor. Ele vai ganhar um PlayStation da hora e quando você vê, ele tá lá quebrando, tá lá usando de qualquer jeito, não guarda na caixa. Olha só, isso foi caríssimo, mas ele não tem noção do valor porque ele não trabalha. Ele não sabe. E se fosse outro videogame, ele tá curtindo Ele também. ia, se fosse o Tamagotchi, né? Ele ia brincar também, né? Ele ia se divertir também. Mas o quanto que a vaidade, né, de alguns pais tem prejudicado o desenvolvimento da criança, né? Porque está trazendo um nível de exigência para agradar a sociedade. E não para ter aquele filho feliz. Aquele filho vai fazer medicina porque o fulano de tal, o filho dele fez medicina. Ele tem que fazer faculdade, porque o adolescente chega ao ponto de falar, você consegue me ajudar a perder o medo de sangue? Por quê? Porque eu vou fazer medicina, eu tenho que fazer medicina. Eu tenho que fazer. Tem que fazer, mas e ele não consegue nem tirar sangue direito. Eu tive uma avaliação que o menino, né, o rapazinho, a família, né, fazendo uma pressão muito grande para ele fazer medicina. E quando eu fui fazer, né, a devolutiva para a mãe ficou horrorizada porque foi outra área, né, que o menino outra área que ele estava mais apropriado a cursar na faculdade. Eu falei para ela: você sabe o que é uma faculdade de medicina? Você conhece seu filho? Seu filho não tem condições de enfrentar o que é uma faculdade de medicina, uma faculdade competitiva, uma faculdade em que existe muita vaidade, existe muita disputa, existe muitos critérios. Seu filho não tem estrutura psíquica para isso. A personalidade dele vai quebrar se ele entrar ali. Ele vai sofrer e pode acontecer, como acontece com muitos, né? Algo muito fatal. Porque o seu filho não tem estrutura para esse ambiente. Então, essa mãe, ela queria o quê? A vaidade de ter um filho cursando medicina. Inclusive, disposta a pagar o curso de medicina. Só que o menino totalmente desprovido, né, de condições psíquicas, de personalidade, para enfrentar, né, o que é uma faculdade de medicina, dar conta. Então, esse menino, eu falei, o seu filho vai sofrer, ele vai adoecer. E muitas vezes pode ser um adoecimento que não tenha volta. Você está disposta? E ela foi, né, depois conversando, vendo isso. Então, a vaidade, né, como que muitas vezes os pais, a família, o casal, ele traz muitas dificuldades, né, para a criança, para o adolescente, porque eles querem viver, né, nessa vida de status, né, de ostentação. Sim. E não bancam nem entre eles mesmos, né? Isso aí. Nem entre eles mesmos eles conseguem sustentar. Sim. E se a família quiser ser acompanhada por vocês, a família, assim, a criança, o pai, a mãe, buscar uma orientação, como é que esse pessoal acha vocês? Tem como achar vocês em algum lugar? É só lista de espera? Fala com alguém? Nosso contato, a gente, né, na medida do possível, a gente vai aí atendendo, mas hoje eu tenho trabalhado com crianças acima de 7 anos para a psicoterapia. A avaliação a gente faz a partir dos 4 e a nossa avaliação ela é feita junta, né? Tem que ser. É uma coisa bem Vocês fazem diferente. juntas a avaliação. A criança, o adulto ou o idoso passa algumas sessões com a Zoraida e ela aplica lá os testes e outra quantidade de sessões comigo. Então, a pessoa é avaliada por nós duas, né? E depois a gente senta e corrige os testes. Olha, eu percebi isso, você percebeu aquilo. E a gente vai, né, à escola dessa criança, conversa na escola também, traz todas essas impressões para a mesa e aí que a gente vai montar o laudo. E no adulto também? Adulto, idoso, qualquer avaliação neuropsicológica passa pelas duas. E isso dá uma... Como é que pode dizer?
É credibilidade, uma segurança muito maior, grande, porque né? não é visão de uma pessoa, né? Sim. Somente, Sim. né? São duas profissionais com as mesmas formações e a gente vai alinhando ali, ó, mas isso aqui, olha, isso aqui, né? A gente quebra a cabeça também, né? Quebra-pau. Quebra a cabeça, ó. Quebra-cabeça, quebra A memória operacional tá assim, mas a velocidade de processamento tá assado. Ó, mas aqui, ó, na atenção concentrada foi muito ruim. Ah, mas isso aqui justifica isso. Então a gente vai ali alinhando até a gente conseguir, olha, é fechar um isso. diagnóstico. Legal. Porque nós entendemos que fechar um diagnóstico, né, é algo muito sério. Né? Sim. Você trazer um pai para uma devolutiva e entregar para o pai um laudo, né, assinado por 2 neuropsicólogas, e eles conhecem, né, à medida que eles vão chegando, cada sessão, cada semana, geralmente são 4 sessões comigo, 4 sessões com Juliana, ou 3 comigo, 4 com ela, vai depender muito também, né, do paciente, da pessoa que está ali. Nesse tempo, a família vai conhecendo também um pouco de nós duas, né? E vendo que o nosso trabalho é um trabalho que é pautado não somente no instrumento frio, mas nessa observação clínica da criança, do adulto, da família, né? Já teve caso de a gente chamar, né, a mãe, esposo, Vó, avó, marido. e Tudo. já teve caso, nós chamamos o marido, a mãe e a irmã. Aham. Tudo para poder fechar um Para diagnóstico. fechar um Diagnóstico. Pra, diagnóstico. tipo assim, porque Não é ter o que a Soraya dúvida. falou, as pessoas às vezes chegam lá com discursos prontos, com coisas enviesadas porque viram na internet. Sim. Sim. E Né? querem aquele E querem aquele diagnóstico. Meu filho é super inteligente. Não, às vezes até Superdotado. adulto também, né? Superdotado. Ele não é porque eu acho que eu, por exemplo, sou autista. Ah, ok. Eu tenho tudo Mas, por isso. exemplo, um diagnóstico de autismo mesmo, nossa, a gente envolve um máximo de pessoas possíveis que convivem com aquela pessoa. Sim. Não pode ser esse olhar só dele, né? Então aí a gente chama a mãe, chama a irmã, que já conviveu lá no passado, porque autismo não é de uma hora para outra, ele, né? Então chama a mãe, chama a irmã, agora quem convive com você? Ah, seu marido, não vem seu marido, Sim. né? Aí a criança, os pais, né? Às vezes estão separados, não estão bem, não tem problemas, vem esse pai, conversa, depois vem a mãe, quem cuida toma mais dele? conta? Ah, a avó cuida, então vem a avó. Né? A gente já fez, né, inclusive, sessão com 2 avós, a avó materna e paterna. Então, senta aqui, vamos lá, vamos conversar. Aí vai na escola, e a escola traz muitas informações extremamente ricas, que às vezes não cabem em relatórios. Então, tudo isso você costura, e aí sim você consegue ter ali, né, um perfil diagnóstico, uma coisa mais séria, né, onde a gente se sente seguro o suficiente para, olha, é isso aqui. Sim. A avaliação neuropsicológica é só presencial. Só presencial. Só presencial. Mas vocês atendem online também? Psicologia, assim, Sim, terapia? sim. Terapia a gente faz online, sim. Show. Então, Online a partir de 18 anos, eu particularmente falando. perfeito. 17, 18, né? Criança online, não. Criança online não dá, não rola. impossível. Você fica competindo com um Roblox lá instalado no Não, telefone. ele fala com você 10 minutos, depois ele te deixa lá. Aham. Vem, volta aqui, meu amor, vem cá. Exato. Fica competindo com o Roblox. E o Instagram de vocês, né? Então, as pessoas podem acompanhar o Instagram de vocês, que é o neuropsicologia.metanoia. Ponto metanoia. Neuropsicologia. Lá tem nosso contato, metanoia. né? O Muito nosso bom. zap lá, é só chamar e a gente... O consultório aqui em Macaé fica onde? Tropical Plaza, sala 606. Joia. Shopping Tropical Plaza, sala 606. Muito bom. Centro. Centro de Macaé. Show de bola. Então, Foi muito bom ter vocês aqui hoje. riquíssimo, riquíssimo. Eu Passou falo, eu rápido, tenho que viu? trazer um caderninho pra cá, porque às vezes vocês falam uns negócios também que eu tenho que anotar. Isso aí. Então, assim, eu acho que vou começar a trazer o caderno, porque às vezes surgem umas coisas aqui bem interessantes, então tem que Isso anotar. aí. Aliás, tem coisa aqui que a gente falou que eu ficava, nossa, isso dá um outro tema de outra Muito! coisa. Aí, tão Tem doido. muito. muito. Exato. Porque a gente falou muito superficialmente, né? Mas esse é um assunto riquíssimo. Esse é um assunto riquíssimo. Riquíssimo. E muitas pessoas têm dúvidas e aquilo que a gente falou. Na internet tem muita gente falando abobrinha, né? Falando coisas que não sabe. E aí, vou falar que sim. Joga a culpa no signo, joga a culpa na energia feminina e masculina, joga a culpa... O que tá famoso agora? Nos temperamentos, né? Não, mas eu faço isso com meu filho porque eu sou sanguínea.
Né? Hoje, o que a gente mais tem visto. Porque ele é colérico. Ele é colérico. Aí, fleumático com colérico, não dá certo. E o pessoal acha explicação pra essas coisas, assim. Né? É um novo signo, eu falo isso. É pra justificar. É pra justificar. Na realidade, você pode acreditar no que você quiser. Você só precisa alinhar isso da forma correta e não usar pra justificar nada. Isso Exato. aí. Não Mas tirar a deixar sua de fazer. responsabilidade. Isso a pessoa tira a responsabilidade dela. sim. Quando joga isso daí. Não, pô. Assim como quer um diagnóstico de alguma coisa. Exatamente. Exatamente. Então, reiterar aqui também, né? Muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Toda a experiência de vocês com certeza agrega muito na vida de quem vocês atendem, na vida das pessoas que estão aqui te ouvindo, né? Que esbarram com vocês. Então, muito obrigada por terem aceitado o convite. Difícil a agenda dessas duas, tá? Difícil achar espaço na agenda, mas brigadão por vocês terem vindo. E voltem mais vezes. Foi mais tranquilo do que você imaginou? Obrigada. Tá pensando o quê? Que psicólogo fica nervosa, fica ansiosa? Fica. E tá tudo bem coisa ficar. nova, Fica né? ansiosa e fica estressada também, que a gente falou hoje. Ó. Tem que saber reconhecer. Eu tô ansioso, tô estressado. Não quebrou nada. E é aquilo, né? Eu tava Que a gente ansioso. fala ao paciente, olha, corajoso não falta medo, não. A diferença do corajoso é que ele vai com medo mesmo. Então, assim, né? Vamos lá. E foi legal. O corajoso muito obrigada sente pelo medo. convite. Que bom, Agradeço que bom. também. Que bom que vocês gostaram. Que Legal. bom. Então, vocês encontram Zoraida e Juliana no neuropsicologia.metanoia. A gente na Hoje Falamos de Amor e Joyce Ohana. Eu preciso mudar esse nome porque tem que ficar soletrando. Preciso de um nome mais fácil. Mas Ohana é Ohana. Segue lá, gente. Continua aqui no canal. Curte esse vídeo, manda esse vídeo para aquela pessoa que você conhece, que vai se beneficiar desse conteúdo riquíssimo que a gente falou aqui hoje. Porque o nosso objetivo, o objetivo desse podcast é realmente agregar na vida das pessoas, passar um conhecimento eficaz, né? Um conhecimento que às vezes é duro, mas que é eficaz. Exatamente. Tá bom? Até a próxima. Nos vemos em breve em outro episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.